Liguei. Deixar um pouquinho assim vai ficar bacana. Pessoal, peço que por favor vocês cheguem mais perto. Eu sei que vocês estão no fundo quentinho aí. Sai que Vitória lá do celular, vem cá. Vem mais pra frente que a gente bater o papo mais perto. Então vai ser legal esse papo nosso. Eu acho que vou ter que desligar o ar, tá, pessoal? Pra causa do barulho. Então, pessoal, vamos lá. Antes de chegar nos finalmente, vamos pensar nesse probleminha aqui, ó. Eu tenho um vetor. Ele tem, por exemplo, nesse caso aqui, vamos supor que eu tenho aqui, ó, A, C, K. 0, 1, 2. Tem 3 elementos, tamanho 3, ele tem um índice base 0 e são caracteres. Caracteres, tipo de dado chave. Legal. Eu tenho um outro vetor que eu estou chamando de K aqui. Esse cara tem outros dados aqui, né? X, C, C, A, por exemplo. 3. Bacana. Também são caracteres. Só para deixar clara a nossa regrinha aqui, para ficar mais fácil a análise desse algoritmo, desse problema, ambos, nesses dois casos, esse vetor V, ele não tem repetição. Não possui repetição. Só para deixar claro. Esse cara daqui possui repetição. Então vamos lá. Tá, e que papo é esse? Então vamos pensar no seguinte problema. Dado um vetor de entrada de n elementos, certo? Sem repetição. Não possui repetição. Esses caras aqui. Esse vetor, todas as letras maiúsculas, caracteres, e não pode ter repetição. O vetor K, ele é um vetor de tamanho infinito, pode ser qualquer tamanho, só que ele pode possuir repetições. Legal? E qual que seria a ideia aqui? Eu gostaria de um algoritmo que produzisse uma saída desse tipo. A entrada é esse vetor e esse outro vetor aqui. Eu quero uma entrada do tipo A. Vou fazer aqui do ladinho, né? A. Quantas vezes o A apareceu na lista K? 0. C. Quantas vezes o C apareceu na lista K? 2. Ah, desculpa, o A apareceu uma ali. Ok. O C apareceu ali 2 e o K, o valor de uma letra K, né? Por exemplo, apareceu 0. O K aqui e o K não aparece aqui. Tá? E que problema seria esse no mundo real? Alguma coisa do tipo, eu tenho que fazer um inventário de quantos elementos eu tenho num estoque dado uma lista pré-determinada. É um algoritmo possível de se fazer, é um problema possível de se enfrentar no mundo real. Então você tem a sua lista de elementos que você costuma comprar e você quer saber desses elementos que você costuma comprar, quantos você tem no seu estoque. É um problema de contagem de estoque, simples da vida. Aqui eu só reduzi um pouco o probleminha para a gente discutir um pouco melhor essa solução. Olhando para esses dois vetores de entrada e a resposta que eu quero obter no final, output. Vamos pensar aqui um pouquinho. Qual que é o algoritmo mais simples que vem na nossa cabeça para resolver esse problema? Eu tenho que contar quantas vezes esse cara aparece aqui, esse cara aparece aqui, esse cara aparece aqui. Como que eu resolveria esse algoritmo? Pensando que fosse um algoritmo de entrevista de emprego, que é um tipo clássico. Um for, mas como que você faria esse negócio com um for? Onde que entra o for? Como funciona? Usando um contador? Usando um contador, eu tenho que contar quantas vezes cada cara aparece, legal. Mas qual que seria a ideia de contar cada cara aqui aparecendo lá? O que vocês imaginam? Qual seria a forma mais simples, mais... o que vem na cabeça? Pum! Entrando na primeira, para cada elemento dela, você vai verificando a lista. Muito bom, garoto! Mais simples. Entenderam a ideia que ele comentou aqui? Para cada elemento desse vetor, eu vou fazer uma busca sequencial nele, não uma busca, eu vou fazer uma varredura sequencial da esquerda para a direita, começando em 0,
para cada elemento que eu passar aqui varrendo, eu vou procurar olhando para cada um desse, certo? Essa é a solução mais simples. Tem alguma outra solução que venha de primeira na cabeça que seja melhor do que essa? Ou alguma outra ideia? Ou por enquanto só essa? Por enquanto só essa. Diga. Professor, uma pergunta. No caso, se a gente for olhar o vetor e o vetor estiver na posição 0, ele iria verificar na posição 0 todos, fazendo a varredura do outro vetor em todas as casas, no caso, ou ele iria, por exemplo, casa 1, comparou, tem que comparar tudo, depois vai para o primeiro vetor, depois ele compara tudo de novo, depois ele vai para o terceiro vetor, porque no caso esse valor seria distinto, né? Seria único, não iria repetir. Dessa lista não tem repetição. Nessa aqui pode aparecer várias vezes. Então, mas aí no caso, o A, ele iria fazer uma varredura desde o vetor 0 até o 3. Isso. Porque ele tem que procurar no vetor inteiro se ele aparece, né? Entendeu? Eu tenho que contar. Essa lista aqui, ela está completamente jogada. Esse é um outro ponto. Ela não está ordenada nem nada. Então eu simplesmente tenho que pegar o A e olhar. O A apareceu aqui? Não. O A apareceu aqui? Não. Aqui? Aqui? Opa, então ele apareceu uma vez. Encontrei uma vez. Entendeu? Isso eu teria que fazer. Foi essa a sua pergunta? Foi isso. Beleza. Vamos olhar essa primeira solução que é a que vem na cabeça. Vamos olhar para esse negócio aqui. Para eu percorrer esse for de fora, seria alguma coisa do tipo, vou chamar ele aqui de for, do primeiro for, né? Esse cara vai de 0 até o 2 nesse caso. Ele vai fazer aquela boa e velha varredura n mais 1, né? N vezes mais uma para sair do for. A gente já viu a análise desse negócio um pouco mais formal. Vamos fazer uma coisa um pouco mais aqui, mais abstrata, só para entender esse negócio como ele roda. O segundo for aqui, para cada elemento desse vetor, ele vai olhar para todos desse vetor, seria o meu for 2. Esse segundo for, ele vai fazer o quê? Para cada elemento, ele vai ter que passar por todos esses. Nesse caso, ele iria fazer um n mais 1, tá? N mais 1, por quê? Esse vetor tem tamanho n, esse vetor tem tamanho n. Pensando nesse caso aqui, que nós temos o vetor n mais 1 e mais 1, como a gente está trabalhando com caracteres, letras do alfabeto, maiúscula, qual que é o tamanho máximo desse cara aqui? Oi? Isso. Certo? Então, como esse cara tem um tamanho máximo, que é o tamanho do alfabeto, a gente sabe que ele tem um tamanho máximo, ok? Só que, nesse aspecto, a gente está trabalhando com a ideia abstrata de identificar qual seria uma complexidade mais genérica. Então, não pensando no tamanho máximo do nosso alfabeto, mas pensando que esse cara seria n mais 1 e esse cara é n mais 1. A gente já sabe que no limite, esse cara vai multiplicar esse cara aqui, né? Só para a gente entender, para ficar mais simples, vamos pensar que esse vetor aqui tivesse o mesmo tamanho desse vetor. Então, esse cara faria o seu n mais 1 e esse cara faria o seu n mais 1. Então, esse cara aqui seria n mais 1 também. Basicamente, n mais 1 vezes n mais 1. Certo? Distributivo aqui. O que nós temos? Nós temos o n ao quadrado mais 2n mais 1. Acompanha para ver se eu não estou errando nada aqui. Basicamente, a gente sabe que isso é uma t de n, que essa é a t de n, mas de forma abstrata é uma n ao quadrado mais bn mais 1. Desculpa, mais c, né? Então, a gente tem nesse cara, esse algoritmo, dessa forma que eu faço essa força bruta de varrer e comparar todo mundo, eu estou fazendo um algoritmo. Qual que é a complexidade dele? É O de n ao quadrado. For dentro de for, certo? Então eu já sei que, ao passo que o meu vetor cresce, o meu algoritmo vai custar mais quadraticamente. Ele vai aumentando em potência 2. Esse negócio cresce, ok? Legal. Então essa nossa primeira solução, a gente sabe que ela custa O de n ao quadrado. Show de bola?
Então eu vou apagar esse negócio aqui para discutir outras soluções e fazer uma outra discussãozinha aqui. Nós aprendemos um outro cara na disciplina chamada busca binária, né? Busca binária. Qual que é a condição para que eu faça uma busca binária, pessoal? O vetor tem que estar ordenado, exatamente pelo fato de eu olho todo, olho para o meio, vejo se o que eu estou procurando está à esquerda, à direita, se não está no meio, aí eu vou para o lado correto, particiono de novo, vou particionando. E esse cara tem uma complexidade para encontrar um elemento. Qual que é a complexidade da busca binária, pessoal? Oi? Log de n. Log de n. Porque ela lida de fato com essa questão de dividir o vetor em 2, depois em 4, depois em 8, depois em 16. Ou seja, esse cara está dividindo em potências de base 2. E o inverso da potência é o log, de acordo com a altura da árvore, que é a quantidade de vezes que você vai gastar para procurar o elemento. Então é log de n na base 2. Tá? Só para resumir a parada, tá? De forma bem abstrata, tá? Dando uma geralzão aqui para vocês. Legal! Eu poderia pensar numa outra versão. Vamos pensar que é uma entrevista, te dão esse problema aqui. Você dá a primeira solução quadrática. Aí você fala, aí eu pergunto para você, mas você melhora esse algoritmo? Você fala, claro, sou bichão, melhor. Você faz o quê? Aí você pensa, putz, que outra forma eu conheço? Se eu ordenar as duas listas, eu consigo de repente fazer o quê? Procurar esse cara e arrancar ele da segunda lista, né? Tentar reduzir o custo desse algoritmo. O custo vai melhorar? Vai. Só que você tem que lembrar uma coisa. Você vai ter o custo de ordenar isso antes. Então você tem que tomar a decisão de, olha, eu conheço o algoritmo, estrutura de dados, conheço o meu problema e eu tenho que analisar, putz, mas de repente para ordenar esse cara vai custar muito porque o vetor é grande, então você tem algumas questões a envolver. O custo de ordenar, aí você vai escolher qual algoritmo eu vou usar. Vou usar um quicksort, vou usar um heapsort, um merge sort, qualquer coisa. Qualquer sorte que você tenha aprendido ou conheça ou crie. Então tem um custo de deixar ordenado, mais o custo de depois fazer a contagem para extrair esse relatóriozinho aqui, né? Isso aqui é um relatório, para extrair esse relatório. Beleza. Agora, vamos pensar no seguinte. Isso aqui é vetor. Vetor simples, vetor de dados estática, tudo mais, bonitinha, base 0. O dado dentro desse vetor é qual tipo? É char. Só que na verdade, por detrás do char é o quê? É um número. O char é um número que pertence à tabela ASCII. Por exemplo, o A, maiúsculo, claro, por isso que eu coloquei o problema começando com o maiúsculo, é o 65. O B é o 66, o C é o 77, por aí vai, assim e tal. E aí, se eu posso tentar analisar, putz, mas então é número inteiro. E é número inteiro não negativo. Caramba! Será que eu conheço algum algoritmo que trabalha com números inteiros não negativos e faz algum paranauê que seja útil para mim? Oi? O counting sort. Lembra do counting sort? Aquele algoritmo linear bacana que só funciona para números inteiros não negativos? Porque ele usa o índice do vetor? Vamos relembrar ele rapidinho, né? Pensa que eu tenho aqui um vetor x, para quem não se lembra. Nesse, fazer a versão mais simplificada do count sort, né? A gente viu duas, fazer a mais simplona dele. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho o 6 e aqui eu tenho 2. Passo 1 do count sort. O que eu tenho que fazer? Encontrar o maior elemento do vetor. Aqui está o maior. Encontrei o maior, eu vou criar um vetor auxiliar, né? Aqui é encontrar maior. Passo 2, crio um vetor auxiliar do tamanho maior mais 1. Então, vou criar aqui um x', vetor x', de tamanho maior mais 1. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sucesso. Vocês lembram por que eu tenho que criar um vetor auxiliar do tamanho maior mais 1? Para fazer a contagem
contagem de quantos elementos eu tenho aqui através do índice. Lembra? Ele pega, olha só, ele tem que fazer a contagem de quantas vezes esses caras aparecem aqui. Mas como que ele faz isso? Se aqui é número inteiro não negativo, eu posso usar a base do meu vetor, né, os índices dele, para fazer esse mapeamento através de uma contagem. E aí, por exemplo, como funcionaria? Uma varredura linear, né, que custaria O de n, só para contar esse negócio aqui. Vou contar então. Estou na casa 0, encontro 3. No limite aqui é tudo zero, tá? Quando você cria um vetor, ele vai ocupar a quantidade do tamanho dele vezes o tamanho de um integer, né? De um int, que é normalmente 32. Dependendo do que você estiver trabalhando com ele, seria 32. Então é n vezes 32, tá? Mas é outro papo. Esse cara aqui, então eu olho, na casa 0 encontro 3. Opa, vou lá no 3, sou 1. Legal? Próxima casa, encontro 6. Opa, apareceu uma vez. Próxima casa, opa, achei o 2. E aqui, sou 1. Se eu encontrasse 2 novamente, aqui viraria 2, né? Que aí eu somaria novamente. Pô, agora o 2 apareceu 2 vezes. Passo final, o que eu faço? Pega esse vetor aqui, ó, x, 0, 1, 2. O que eu faço? Eu vou varrer esse cara, que vai custar m, né? M, porque é o tamanho do maior. Então aqui vai custar m mais 1, continuamente, né? Ele teria um custo de n mais m, porque é o tamanho do vetor, mas no fim das contas a gente sabe que ele é considerado ele se enquadra na família dos algoritmos lineares, ok? Então o que ele faria aqui? Ele ia fazer uma varredura nesse cara, olhando se o valor do índice que ele está procurando é maior que 0. Se não for maior que 0, ele segue. Então ele vai olhar aqui, pô, 0, e aí ele tem também aqui, ó, um índice. Ele tem um ponteirinho aqui, que vai fazer o quê? Posição 0 é maior que 0? Não. Posição 1 é maior que 0? Não. Posição 2 é maior que 0? É. Corta, fica valendo 0, ele pega o valor da posição, que é o 2, e joga onde está apontando o índice do vetor aqui de saída. Então ele joga o 2 aqui. O valor aqui ainda é maior que 0? Não, então vai para o próximo. 3. Tira aqui porque é maior que 0, beleza, fica valendo 0. Ele vai na próxima posição que o ponteiro apontou, porque o ponteiro andou, né, depois que ele colocou aqui o elemento, joga o 3. Sucesso. Andou aqui é 0, andou aqui é 0, porque o ponteiro aqui também tinha andado, claro. Andou aqui não é 0, corta, vale 0, e o 6 vem para cá, e voilá, nosso vetor está ordenado a um custo linear. Tá? Então eu conheço um algoritmo que trabalha com uma ideia de números inteiros, não negativos, e que eu faço mapeamento. A estratégia aqui, por detrás, é um mapeamento, certo? E esse mapeamento, como que funciona? Eu olho para o elemento, olho aqui para baixo e mapeio ele, ok? Legal! Eu posso usar essa estratégia de mapear nesse cara aqui. Só para lembrar, qual que é o problema do count sort? Esse vetor auxiliar. Pensa que eu tenho esse vetor aqui, ó. 2, 3, 1000. Meu vetor auxiliar vai ter tamanho 1001. Eu vou ocupar 1001 espaços de memória para colocar números inteiros. E, cara, isso custa memória. Então tem os seus prós e seus contras, a gente tem que ter cuidado com essas coisas, lembrar sempre disso. Tudo tem os seus prós e contras, mas legal, foca aqui no que é importante, que é o mapeamento. Esse mapeamento aqui pode nos ajudar com esse cara aqui. Vamos ver se dá para resolver esse trem aqui. Deixa eu apagar aqui também. Legal. Pensando no alfabeto. Se eu tivesse que representar com posições, né? Se eu tivesse que usar um vetor auxiliar para fazer esse mapeamento, qual seria o tamanho dele?
pra mim aí pra ter certeza, né? É só olhar no Google, quantas vezes ele tem? Considerando Todos. com 26? Ah, então você tinha dito 27, beleza. Tá reprovado. Então, pessoal, se eu fosse usar um vetor auxiliar, posso chamar ele de aux, se eu quiser, eu teria que ter um vetor auxiliar, por exemplo, de tamanho 26. Para que eu possa, da posição 0, 1, blá, 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 até a minha posição 25, né? Porque eu tenho que apresentar 26 elementos. Logo, eu uso de 0 a 25. E qual que seria a ideia aqui? Eu não precisaria nem me importar em olhar para esse vetor de entrada no começo. Eu só precisaria contabilizar esses caras aqui. Como que eu faria? Pego o meu vetor onde tem elementos que se repetem, faço uma varredura da esquerda para a direita, e o que eu posso fazer aqui? Alguém tem uma ideia de como eu encontraria o índice para representar e fazer a contagem aqui? Oi? Desculpa? Usando a tabela ASCII. Como que ficaria? Para eu falar que o A está no 0, como que eu faria? Eu subtraio. Então, por exemplo, se eu quisesse contar o A, eu usaria o quê? No auxiliar, em qual posição? Poderia fazer um cast de char para inteiro, né? Seria uma coisa assim, né? Int, blá blá blá. Aqui seria o valor do vetor K na posição J, que eu estou varrendo. Então, eu converto o valor do K na posição J para o inteiro, menos 65. Pronto, olha só. Eu vou, para cada volta que eu der aqui, eu olho para o elemento, subtraio 65 e faço o quê? Faço aquela boa e velha soma no auxiliar, mais igual 1, né? Se isso funcionar com a sua linguagem de programação. Mas o que significa? Eu estou somando mais um, incrementando. Vai dar tudo 0. Toda vez que eu passar por um elemento aqui, eu vou somar mais um aqui. Legal? Certo. Olhando para esse cara, então eu já sei que eu consigo contar todo mundo que está aqui, aqui. O que eu gastei aqui? A varredura desse cara me custou O de M, né? Me custou M, porque esse cara tem tamanho M e esse tem tamanho M. Gastou O de M. Porque é linear. Tranquilo. Agora eu faço o quê? Eu basicamente percorro esse cara aqui, daqui para cá, fazendo o seguinte. Eu olho, eu tenho aqui o meu vetor V na posição I, que é onde eu vou pegar o elemento, certo? Eu faço V na posição I menos 65 dentro do meu vetor auxiliar. E aí eu fiz o quê? Descobri que o A, nesse vetor auxiliar, foi contado uma vez. E aí depois, na próxima volta do I, ele vai apontar para cá. Vai olhar o C, vai fazer a conta, vai olhar o auxiliar, vai olhar para cá e falar, putz, o C aparece 2 vezes. E por aí vai. E assim, eu consigo fazer uma contagem muito bacana, utilizando estruturas estáticas, um algoritmo que me fornece como estratégia um mapeamento e que faz com que, no fim das contas, esse trem aqui, esse algoritmo, tenha no final uma complexidade O de N. Antes eu tinha uma complexidade N ao quadrado, custa muito. Com uma estratégia de um algoritmo que eu conheço, conhecendo a estrutura de dados, conhecendo o domínio do problema, eu chego numa N, que é muito melhor. Então olha só como a análise de um problema, a utilização das suas estruturas te levam a soluções boas. Você tem que parar e olhar o problema, analisar a questão que está por detrás desse problema. E ver se você consegue uma solução simples, depois você pensa, eu consigo melhorar? Eu tenho alguma estratégia melhor para resolver esse problema? E aí você aplica. Legal até aqui, pessoal? Tem um ponto importante. Ah, mas Marvin,
problema de forma mais abstrata, o seu vetor auxiliar, né, vai ter... Você vai ter que gastar todo um custo para contar esse cara no vetor, você tem um custo de acessar. Você poderia usar estruturas de dados que a gente ainda não discutiu aqui em sala, mas uma delas é o dicionário, não sei se vocês já ouviram falar em outras matérias, ou um hash table, né, que a gente também vai falar nessa disciplina um pouco mais pra frente. Mas só para resumir, o que é um dicionário, né? Você procura alguma coisa, você vai lá no índice, eu quero saber, pensa no sumário de um livro, você vai achar um capítulo específico, você vai olhar nos capítulos, opa, é nessa página aqui que eu encontro isso, beleza, você vai lá na página e encontra. Então é um dicionário, chave e valor, ele te leva diretamente onde você quer, a um custo um pouco mais barato, né, de acesso. No caso do dicionário, ele tem um custo de N, mas nesse caso seria barato porque é pequeno esse cara da entrada aqui. Só que olha só, você tem um problema, um algoritmo, deu uma solução, você reflete sobre o custo dela, reflete sobre o que você está fazendo, reflete sobre quais estruturas de dados podem te ajudar a melhorar a eficiência do seu código, e aí você começa a juntar. Putz, eu aprendi algoritmo, eu aprendi estrutura de dados, eu aprendi análise de algoritmo, complexidade de algoritmo, e todas essas coisas vão melhorar o seu código, vão melhorar o seu design de código, a sua eficiência, a forma que você codifica, e por aí vai. Às vezes a gente nem se dá conta no dia a dia de que a gente deveria se preocupar com essas coisas. Às vezes é tão automático, é tão na pressa que a gente vai a galope. Programa, mas a gente não reflete. Depois a gente para e tem que corrigir todas as porcadas que a gente fez ao longo do tempo. Certo? Agora eu vou trazer esse problema para a gente analisar esse trem por um caso mais de mundo real. Lembra que eu falei que é basicamente contagem de estoque, por exemplo? Eu compro esses negócios, eu tenho esse estoque, eu quero contar quantos caras eu tenho em estoque atualmente, né? Vamos pensar que lá no mundo real eu vou trabalhar com microserviços, que está na moda. Todo mundo gosta, todo mundo fala disso, né? Que é a famosa computação sem serviços, serverless. Você já deve ter ouvido falar e tudo mais. Não vou entrar muito no detalhe, né? O que tem por detrás de um microserviço, seja ele no Azure, no Azure, no AWS ou na Google Cloud, né? Resumindo, basicamente, por detrás ele vai subir uma função, né? Vai subir um container isolado, independente, vai injetar o seu código ali dentro, as dependências do seu código, e aí ele vai tornar aquilo disponível para você poder chamar eles aquilo. E você não tem que gerenciar nada. E aquilo é barato, é rápido, etc. Só que um microserviço, ele te cobra exatamente por duas coisas: por tempo e memória. Olha só! É exatamente as duas coisas que a gente aprende em análise de algoritmo e na nossa disciplina aqui que estamos cursando. Olhar para custo de memória e custo de tempo. E é nisso que a gente gasta dinheiro hoje em dia trabalhando com computação em microserviço. Então, se você entende dessas coisas de otimização de algoritmo, você talvez consiga soluções mais eficientes, economizar dinheiro, logo você vai poder pedir um aumento e ser felizão. Certo? Resumidamente. Tá. Então, pensa no seguinte. Pensa que você fez um microserviço, certo? E esse seu microserviço, ele está com um algoritmo quadrático. E aí aquele N que você colocou, ele tem tamanho de 500 milhões de elementos. 500 milhões de elementos não é uma coisa tão irrelevante assim, mesmo para um vetor de inteiros. Então, esse é o nosso ponto principal de preocupação em análise de algoritmo. Quando a minha entrada cresce ao ponto que isso pode afetar o desempenho do meu algoritmo, como que o meu algoritmo vai se desempenhar? Se ele for um quadrático, é 500 milhões vezes 500 milhões. Lindo! Vai explodir seu servidor, vai consumir uma memória esdrúxula, principalmente uma memória esdrúxula, porque armazenar 500 milhões de inteiros na memória não importa, vai custar 500 milhões vezes o tamanho de um inteiro na sua linguagem de programação. É muito.
vai consumir muita memória. Eu vou chutar 2 GB para começar a brincadeira. A gente vai ver isso ao vivo. Tá, e claro, beleza, a gente tem estilos computacionais para cada tipo de problema. Se você tiver um problema onde você possa consumir 2 GB de memória, talvez você não vá dar uma solução com um microserviço. Talvez seja melhor você ter um container alocado para a sua aplicação, porque vai usar um pouco mais de memória, vai usar um pouco mais de processamento. Se a sua aplicação ainda precisa de mais poder computacional, aí você vai comprar uma máquina virtual no seu serviço de computação em nuvem e vai socar tudo lá e deixar rodando, porque a máquina é sua, tem memória pra caramba, é potente, o negócio vai que vai. Mas vamos pensar nesse problema aqui, que você tem restrição de tempo e memória, tá? Então, o que eu fiz? Eu sei que a nossa disciplina trabalha com Java, mas como eu fiz essa implementação para uma discussão no trabalho, eu vou aproveitar os códigos que eu fiz em .NET Core, usando o Visual Studio 2017. O que eu fiz basicamente, tá? Eu vou mostrar para vocês como que eu fiz as coisas. Eu fiz 3 microserviços, tá? Foram 3? Foram 3. Um microserviço, ambos vão trabalhar com 500 milhões de inteiros. Um microserviço tem uma solução quadrática, outro microserviço tem uma solução linear, mas ele usa um hash table por detrás, para usar uma estrutura de dados que possa nos ajudar. E o outro vai usar uma solução linear, e ele vai trabalhar puramente com o vetor, puramente com o modo estático. E aí eu fiz o que? Eu contei quanto tempo cada um leva, quantas iterações cada um faz e por aí vai. Então eu fiz uma simulação no mundo real com esses algoritmos, com as estruturas de dados, com a entrada de dado grande, para falar, esse negócio custa mesmo? Esse negócio vai dar ruim na memória? Esse negócio vai tomar tempo mesmo? E aí a gente consegue ver a diferença de tempo de cada um. Claro, a gente tem questões da minha máquina ser um i7 com SSD, blá blá blá. O servidor seria uma máquina boa também, mas seria um containerzinho cru, liso, sem nada na memória, etc. Essas questões também influenciam, mas dá pra gente ter uma ideia de como que a coisa funciona no mundo real, do custo que esse troço vai levar, certo? Então, deixa eu posicionar aqui a câmera para nossa tela, que eu vou começar a fazer o ao vivaço. Aqui, deixa eu subir aqui. Show, tá bom. Eu vou apaga a primeira luz para mim, a primeira da esquerda, por favor. Eu vou ligar novamente. Tá ligado esse negócio aqui? Vou desbloquear minha máquina aqui e a gente vai brincar um pouco. Deixa eu ver se tá bacana. Ok. Deixa eu sobrar essa coisa. Pra você ter uma ideia, é a mesma máquina que eu uso no trabalho, certo? Tá até aqui com o prêmio do câmera aqui da Motos. Então, pessoal, olhando esse código aqui, aqui, aumentei um pouquinho. Tá, esse aqui é um outro teste que eu fiz. Vamos olhar para esse troço aqui. Beleza. O que eu tenho nesse meu teste aqui? Primeira coisa, eu tenho que gerar minha massa de teste, tá? Gerar essa massa de teste, eu deixei aqui chumbado mesmo, como é só um experimento, eu fiz aqui uma massa de teste de 500 milhões de elementos. E qual que é como que o teste tem que funcionar? Os 3 algoritmos têm que rodar exatamente o mesmo dado. Por quê? Eu não posso usar uma massa de dados para um algoritmo, outra massa para outro, vai dar diferença? A massa de dados pode influenciar esse tipo de coisa, tem que ser uma preocupação nossa, ok? Então, olhando aqui, né? Eu tenho aqui um cara que eu chamei de repositório do estoque, né? Seja lá o que for.
Aí eu fiz aqui uma ideia de um padrãozinho singleton, né? Vocês ainda vão ouvir falar disso em algum momento, mas eu fiz aqui um padrãozinho que esse cara ele é estático, todo mundo acessa o mesmo cara, porque meus 3 algoritmos têm que acessar o mesmo dado. Tem aqui o algoritmo, aqui a funçãozinha que eu fiz, ela faz uma lista de char, gerando entre 65 e 90, aqui com uns 500 milhões de elementos, vai gerar para mim e retornar uma lista, vai retornar um vetor de char com esses elementos que eu preciso, tá? Vamos olhar função por função. Aqui é um projetinho em .NET Core, eu criei 3 projetos de Lambda, né? Que eu trabalho com a stack da Amazon, então lá na Amazon a gente tem o Lambda para funções, que é a que a gente utiliza, né? De microserviço. Criei aqui 3 lambdas na minha máquina, um N quadrado e um outro linear também, isso aqui é a versão 2. Vamos olhar para o quadrático primeiro. No quadrático eu criei até uma estruturazinha de dado aqui, que ela tem o valor e o total, para eu saber qual que é o valor do meu elemento, quantas vezes ele apareceu no vetor, no segundo vetor ali, tá? Que é eu chamei de model result. Se eu olhar para a minha função aqui, que é quadrática, o que acontece aqui, né? Vamos só dar um exemplo. Esse cara vai pegar a minha fonte de dados, né? Que seria a minha segunda lista, o meu estoque, né? Esse cara aqui vai fazer o quê? Aqui eu só coloquei umas coisinhas, só para a gente ver a questão de tempo que demora. Aqui eu starto um cronômetro, basicamente, né? Start um date time. Aí no final, quando ele sair dos meus 2 loops, eu faço o quê? Fecho cronômetro. E aí eu tiro a diferença entre o tempo de início e o tempo final, tá? Eu vou até deixar aqui um breakpoint para a gente ver esse troço aqui. Bacana? Então o que esse algoritmo faz, né? Ele vai dar uma volta em cada um dos caras de entrada. Esse model seria basicamente aquele V ali, o vetor de entrada sem repetição. E aí eu vou para cada elemento que eu tenho, eu adiciono ele na minha lista de relatório, né, que é o meu output, e aí eu vou varrer o meu vetor, que seria o meu estoque ali. Para cada elemento no meu vetor de entrada, eu vou varrer todo mundo que eu tenho aqui. Se um elemento que eu estou varrendo no meu estoque for igual ao elemento atual que eu estou olhando, eu somo mais na minha lista de saída, que é onde eu estou contabilizando quantas vezes os elementos são encontrados, tá? Então esse cara basicamente faz isso. Essa é a versão quadrática que a gente comentou, um for dentro do outro. Legal? Sucesso. A versão linear que eu tenho aqui, desse outro cara, deixa eu deixar esse breakpoint aqui. Essa outra versão aqui, o que ela faz, né? Essa versão está usando um hash table, que é aquela estrutura que nos auxilia. Ela tem um acesso ao dado mais rápido, porque ela trabalha com um código hash, certo? Nós vamos ver tudo isso nas próximas aulas. Eu vou comentar especificamente sobre o que é um hash table, o que é um dictionary, mas é uma estrutura que nos dá alguma velocidade, algumas vantagens, mas tem também alguns problemas que eu percebi aqui com relação a essa execução. Mas olha só, o algoritmo aqui é linear, né? Eu dou start no meu cronômetro, olha aqui, ele faz um for no meu vetor de entrada, vetor V. Ele faz um outro for no meu vetor K, que é o meu vetor dos dados, né, da fonte de dados. E aí o que acontece? Aqui é um tempo M mais um tempo M. Então esse cara é linear. Então ele tem que ser mais rápido. Teria que ser mais rápido que o quadrático, a depender da solução. E aí eu tenho outro algoritmo N, que aí eu fiz o mapeamento clássico, usando um estilo counting sort, né? Fiz aqui 2 vetores, né? Aqui tamanho 26. Vou mapear os elementos do meu vetor, onde está o meu estoque, seria o meu vetor K, ali, né? O estoque model seria o vetor K. Naquele cara ali eu vou mapear todo mundo, fazer a contagem. E aí aqui eu só vou fazer o quê? Contar no meu vetor auxiliar, que eu chamei de result, aqui quantas vezes, só para trazer informação de quantas vezes cada um dos meus elementos apareceu, certo? Eu simplesmente estou fazendo o quê?
Estou indo aqui na posição do meu vetor para saber quantas vezes ele apareceu, pego o valor dele no meu mapeamento e jogo no meu vetor result, tá? Para eu ter só a contagem da quantidade de elementos que eu estou usando. Aí eu vou olhar para esse meu vetor de saída e vou ver lá, 27 posições, 26, só que só vai estar com um número maior que 0, onde eu encontrei os meus elementos. Esse é o algoritmo, tá? Sem muito segredo, o que aconteceu aqui, tá dando para ver direitinho? Legal. E aí eu escrevi uma classe de testes, né, para testar esses 3 algoritmos. Basicamente, aqui eu escrevi um teste simples, tive que fazer uma função aqui no construtor, né? Fiz um construtor para ele já pré-carregar os meus 500 milhões de elementos, porque para você colocar 500 milhões de elementos demora um pouquinho, pode parecer que é rápido, mas não é. Demora um tempo até você colocar um vetor de tamanho 500 milhões, inclusive o espaço de memória que ele consome, tá? Que vocês vão ver que é grande. Aí beleza, aí ele vai rodar esses meus testes, os 3 algoritmos, vai passar a mesma lista de entrada, eu estou fazendo um teste para validar esse negócio aqui, com os valores A, C, D, K e U. Esses chars aqui. Os 3 fazem a mesma coisa. Então, vamos rodar esses caras, só deixa eu compilar aqui, ver se está tudo certo. Acho que tá. Parece que tá. Peraí. Eu dou, no limite. Deixa eu ver se ele vai rodar aqui os testes. Vamos mandar rodar esses testes, a não ser que ele dê algum erro no meio do caminho. Beleza. Olha aqui, dá pra ver a memória aqui, ó. Só pra dar um momento aqui. O que é legal de usar uma IDE robusta, como tipo NetBeans tem essas coisas, Eclipse tem essas coisas, Visual Studio da Microsoft tem também bastante ferramenta para usar, ajudar você a analisar a eficiência do seu código, não digo, mas do seu programa em si, né? Aqui ele me mostra quanto de memória está consumindo em megabytes. Nesse momento em que o meu breakpoint parou ali, eu estou consumindo 37 MB. Só para brincar nesse negócio aqui. Ainda nem carreguei os dados na memória, tá? Aqui a CPU ele está usando tudo, porque ele está rodando 100% dos meus processadores. E tem mais uns get aqui que depois a gente dá uma olhada. Eu vou colocar ele aqui, deixa eu entrar aqui no método. Ele vai entrar aqui, vai ver que os dados ainda não foram carregados, ele vai carregar esses dados na memória. Vamos ver quanto vai custar. E aí o próximo breakpoint que ele parar, ele vai parar já no final do primeiro microserviço que a gente fez, tá? Olha a memória. Eu estou carregando na memória os inteiros. Olha o tamanho. Subiram. Very good, very good. Aí, ó. 2 GB na lata de elemento que eu estou botando na memória para fazer a simulação. Aí olha aqui o processamento da CPU. Opa, parou meu breakpoint. Ó. Olha só. Eu estou debugando e testando. Ele parou, ele congelou minha aplicação nesse momento. Ó. Aqui é o meu consumo de memória nesse momento. Ele deu uma reduzida, colocou todo mundo na memória, beleza. Está aqui meu processamento caminhando. Vamos olhar onde parou o nosso breakpoint. Esse primeiro cara que ele executou, nesse momento, é o nosso algoritmo linear na versão 2. Esse aqui é o count sort puro. Então vamos olhar quanto tempo ele levou, né? Em minutos, 0. Em segundos, 3 segundos para olhar 500 milhões de elementos. Para olhar e mapear todo mundo, tá? Ah, milissegundos. 235. Então ele demorou 3 segundos, 235 milissegundos para fazer usando mapeamento, usando o vetor. Legal. O mapear não está aqui para a gente colocar aqui, né? O EZ2 demorou 3 segundos e 325 milissegundos, tá? A gente tem essa ideia aqui. Agora eu vou dar F5 para seguir o meu programa, para ele poder chamar o próximo teste, o outro algoritmo. Vamos ver. Vamos olhar aqui ele vai bater lá de novo, porque tem um breakpoint, mas ele não vai carregar os dados de novo, porque os dados já estão carregados. Agora vamos olhar aqui o processamento que ele vai tocar aqui, ó. Vou deixar ele rodando aqui. Aqui vai. Agora um pouquinho mais agora.
Qual foi esse que ele executou aqui? Ele executou nesse momento o outro linear. Só que esse outro linear está usando um hash table. Que até então ele tem uma eficiência bacana, mas vamos ver o que aconteceu aqui. Minutos, 0, segundos, 33, milissegundos, 813. Então, o linear com o hash table, né, vamos chamar de H, linear com hash table, ele demorou 33 segundos e 813 milissegundos. A gente vai discutir depois por que esse negócio demorou tudo isso, não deveria linear, isso também me surpreendeu, mas tem algumas questões que envolvem todas essas operações aqui do meio. Ó. Ele lê o elemento, ele verifica se está no hash, o que deveria até ser rápido, mas ele tem que fazer um bocado de operações aqui dentro junto com esse hash table que demora um tempo considerável. Então, o problema do hash table contra o dicionário nas linguagens de programação tem uma questão muito importante que é um dicionário, ele é genérico. Por que eu digo que ele é genérico? Eu posso fazer um dicionário do tipo chave, valor. Só que eu vou dizer, por exemplo, que aqui a minha chave é char e aqui é inteiro, né? Que é o meu key value. Isso daqui vai sempre ser dessa forma. O problema do hash table é que ele trabalha com um object. Então pode ser qualquer coisa. Então toda vez que eu coloco alguma coisa no hash table, pode ser qualquer tipo de dado, certo? Porque ele vai calcular um hash e colocar num cantinho guardado. Na hora que eu leio, por exemplo, na hora que eu faço esse contains aqui e passo um valor, ele tem que fazer uma coisa que a gente chama de unboxing, né? Unboxing é o quê? Eu pego um dado que lá está armazenado como objeto e eu estou comparando ele com o quê? Com um char. Eu tenho que converter esse meu objeto, tentar fazer um cast, até aí tem um problema. Na hora que eu tentar fazer esse cast, eu posso tentar converter um inteiro para um string. Vai dar ruim. Ou um objeto de qual para o objeto dele. Vai dar ruim. Com esse risco. Só que eu tenho esse custo de converter de um object para um char. Isso daqui, essa coisa chamada unboxing, vocês depois procurem mais informações sobre isso. Isso daqui que é o famoso cache, né? Converte uma coisa e desconverte, né? Um dado. Isso daqui tem um custo. Isso dá uma onerada bacana no tempo de execução. Então esse processo de boxing e unboxing é o que infelizmente fez o algoritmo linear, mas usando essa estrutura de dados, onerar no seu tempo de execução. Então olha só, uma estrutura que é boa, é rápida, mas a implementação dela por trabalhar com uma questão de boxing e unboxing, onera a nossa execução. Só que é muito real, tá? A gente lida com isso muito real. Às vezes a gente sai usando list. É até bem raro ver o pessoal usando hash table, hash map, dictionary. Porque a pessoa tem que entender o que ela está fazendo e conhecer a estrutura de dados, saber os problemas dela na hora de usar. Por isso que o pessoal sai no list, array list para tudo. Match list aí vai. É muito comum a gente vê mais list do que esse tipo de coisa. Então olha só, eu usei um algoritmo bacana, só que uma estrutura de dados que na implementação na linguagem de programação me dá uma onerada na hora de poder fazer esse tipo de coisa. Então olha só, 33 segundos. O próximo algoritmo que eu vou dar vai ser o quê? Quadrático. Vamos ver o quadrático. Você vai se entender. Deixa lá rolando. Vamos lá. Tá rodando aqui, ó. Opa! Já parou? Mas já parou? Não acredito. Ó, exatamente ele, é o quadrático, né? Ah, é só pra lembrar. Eu tenho um contador aqui pra gente ver quantas voltas ele deu. Ele deu de fato 500 milhões vezes 500 milhões. Tá aqui, eu contei. Eu fiz a contagem. Se a gente olhar lá no meu código linear, ele deu 500 milhões e 6 voltas. Aqui ele deu o quadrado da entrada, tá? Vamos olhar aqui quantos minutos? 0 segundos. Quantos segundos deu, pessoal? Bolão? Uns 40, que é quadrático, né? Vamos ver aqui. 12 segundos.
614 milésimos. 12 segundos e 614 milissegundos. Aí você vai falar, bicho, mas é quadrático esse negócio. E aí, a ideia de você entender algoritmo, estrutura de dados e tudo mais, depende de como te ensinam, parece que é uma coisa jogada. Mas é esse tipo de coisa que a gente junta esses conhecimentos. Mas você tem que pensar, mas putz, é quadrático, ele vai custar o dobro de tempo. Mas cara, a volta no loop em custo computacional é baixo. É baixo. Porém, pode ser caro dependendo da situação, mas é até que baixo. Só que olha só, olha o que está nesse miolinho aqui, pessoal. Ele acessa um vetor direto. Aqui ele vai fazer, ele vai adicionar um elemento novo numa lista. Até tem um custo meio ruimzinho, dá para melhorar essas coisas, mas não vamos entrar nesse aspecto. Ele simplesmente vai olhar o índice de um vetor comparado com o elemento do índice de outro vetor. Acessar um vetor é muito rápido, é acesso direto. É O de 1, é constante. Tá? Compara a igualdade de inteiro. É um char é uma igualdade de inteiro, basicamente. É rápido. Aqui ele só vai fazer uma soma, incremento, é rápido. Isso só se entrar, né? E aí tem esse contador que eu coloquei aqui para ver quantas voltas ele dá. Mas, então olha só. O algoritmo é ruim. Só que as operações dentro dele não custam tanto quanto o uso do hash table. Porque o hash table tem esse negócio aqui que onera. Então, olha como é surpreendente uma coisa aqui, uma estrutura que é rápida, na implementação ela onera o tempo de execução, e um algoritmo que demora, só que ele tem um abono porque a estrutura de dados que ele está usando dentro é leve. Então, esse tipo de análise que você tem que amadurecer ao longo da sua carreira, ao longo do trabalho, no dia a dia. No dia a dia a gente até chega a esquecer essas coisas, mas quando você aprendeu isso uma vez e aprendeu direito, você já está meio que automático, pô, tomar cuidado aqui com a lista, tomar cuidado com o hash table, vou usar o dicionário aqui, vou usar o dicionário ali, esse algoritmo é quadrático, tem 3 fors, um dentro do outro, esse negócio é cúbico, nem vamos fazer. Tem regras para você pensar em boas práticas, tá? Certo? Então, olha que coisa, um algoritmo quadrático mais rápido que um linear, porque a estrutura de dados onera. Isso aqui é mundo real, tá? Ó, memória 2 GB na lata, CPU, aqui deve estar usando alguma coisa como 30%, nem isso, 25%. Ele consumiu a CPU inteira na hora de calcular os números e criar o meu dataset, né? Isso ele consumiu bastante tempo. Legal. Vamos só olhar uma outra simulação que eu fiz aqui, com as mesmas coisas, mas eu fiz com uns prints para ficar mais bonitinho. Vou mostrar aqui para vocês. Eu peguei o mesmo código, tá? O mesmo código, criei aqui o mesmo simulador, tá? De elementos. Aí eu coloquei uma inibição só, para ele chamar um método quadrático, um linear com hash table e um linear com dicionário. Para a gente ver a diferença de performance entre um dicionário, que tem uma busca linear, mas não tem essa penalização de tipo de dado, porque ele tem a tipificação, ele é tipado, o dicionário, entre chave e valor, e o custo de um hash table tem o acesso rápido, mas faz boxing e unboxing dos dados. É o mesmo algoritmo que está lá basicamente, só para falar no dicionário, para mostrar para vocês, aqui eu crio um dicionário, como eu falei, de char inteiro, aí aqui eu coloco todos os elementos do dicionário, vê que nem muda o código com relação ao hash table, tá? Então nem muda o código aqui nesse caso, porque ele só vai adicionar uma chave valor. E aí aqui ele faz o contains. A diferença do contains do dicionário para o hash table é que ele vai ter que olhar, nesse caso, fazer a conversão do dado, para poder comparar com o elemento da chave. Isso vai custar, isso vai ser um problema. Ok? Então, se a gente olhar aqui no dicionário, ele sabe que é um dicionário que a chave é char. Se a gente olhar lá no meu hash, cadê o hash? Aqui. Se a gente olhar no hash, ele adiciona uma chave do tipo object e um valor do tipo object. Então, ele está lidando com objects.
não com dado tipificado ali, certo? Vamos rodar esse trem aqui para ver, tá? Deixa eu dar um F5 aqui. Vamos rodar. Rodando Pino. Faz uma musiquinha aí. Tá rodando aqui, ó. Ele começou inicializando a estrutura de comparação, startando o quadrático. Vai começar o quadrático. Espero que ele não trave nada. Teve uma hora que ele gerou uma estrutura de dados meio bagaceira. Aqui, ó. Quadrático, 10 segundos, hein? Agora o linear com hash. Com hash table, né? Espero que esse cara não morra aí. Aí, ó, 16 segundos. Agora vamos ver o linear condicionado. 4 segundos. Ainda temos aqui o problema, ó. O que é quadrático foi mais rápido que o linear com hash table. Por quê? O custo de você fazer uma operação de box e o box onera causa um overheadzinho na execução do seu algoritmo, tá? Então, se você for escovar bit para ter eficiência máxima e conseguir um código mais performático, você vai olhar para esse tipo de coisa, fazer esse tipo de teste, não somente calcular a análise do seu algoritmo, mas analisar o benchmark das soluções e vai começar a fazer umas otimizações mais hardcore, usar o garbage collector melhor. Se você trabalhar com uma linguagem como C#, Java, essas coisas, o garbage collector ele está lá automático, coletando os elementos que você não usa mais, que estão ali na sua memória, blá blá blá. Só que você tem que tomar cuidado. Não é só sair jogando dado e ele vai limpando lá rapidinho. Ele às vezes demora para coletar. Então você tem que saber como usar a estrutura do seu código a favor para não onerar o garbage collector, que custa isso performance para você, certo? Então, o que fica a mensagem aqui? Quando você aprende algoritmo, estrutura de dados, análise e complexidade de algoritmo, não é só para cumprir uma teoria dentro da área da ciência da computação. É para quando você for lá no mundo real, lá no seu trabalho, você produzir códigos que você saiba analisar se está usando a estrutura de dados correta, está com uma melhor eficiência, está usando o modelo de computação correto, se você está com a arquitetura correta, com a alocação de rede correta, entre várias outras coisas. Então, por isso que eu falo, é fácil programar, né? Programar é fácil pra caramba, é só sair fazendo código que dá certo, que funciona. Tem muita empresa aí com código ruim, e eu nem estou dizendo que eu faço códigos perfeitos, eu também. Tem momentos que não tem aquela questão, a qualidade, o tempo e o custo. Escolhe duas. Às vezes não dá para você fazer o melhor código, você vai fazer na toque de caixa. Só que você tem que ter consciência dos erros que você comete. E é quando você vai amadurecendo na carreira, nos conhecimentos, que aí você começa a tomar esse tipo de decisões. Começa a ter certas discussões em alto nível. Legal? Deu para convencer vocês por que é importante entender de programação e algoritmos? Então por hoje vai ser só isso, pessoal.